Bom, pessoal, Caderno do Aluno, História, página 63 do terceiro bimestre, tá? A gente vai dar uma retomada aí na Segunda Guerra Mundial, porque o assunto é justamente o pós-guerra, o pós-Segunda Guerra e o pós-Guerra Fria. Então a gente vai ter aí a Segunda Guerra Mundial, que vai ter início em 39, né, com a exaltação do nacionalismo, os países ainda divididos entre Itália, Japão e Alemanha, que eram o eixo, né? Após o ataque de Pearl Harbor, aí sim eu vou ter os chamados aliados, que é a França, a Inglaterra e a União Soviética. Isso tudo é muito engraçado, porque veja, a França e a Inglaterra lutam juntas desde a Primeira Guerra Mundial, mas sempre tem um problema entre os dois países, tá? E assim a guerra vai se desenvolvendo. Se a gente parar para analisar, em 5 de junho de 44, que foi o dia D, né? Foi o desembarque na Normandia da Operação Netuno, tá? Que foi a maior invasão por mar da história, tá? E os aliados sofreram baixas muito grandes. Aí em janeiro, dia 27 de janeiro de 45, as tropas soviéticas, né, o chamado Exército Vermelho, eles vão libertar os últimos prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz. Não se esqueçam que o campo de concentração de Auschwitz ficava na Polônia e depois ele vai ser utilizado para outras coisas, tá? Inclusive durante a Revolução Russa. Em 2 de fevereiro de 45, a gente vai ter as tropas soviéticas que vão avançar sobre o território alemão. E elas vão se estabelecer numa cidade, né, que hoje é a Polônia, tá? É um lugar de bastante importância tática, né, contra Berlim, né, de uma ofensiva contra Berlim. Aí, mais para frente, a gente vai ter em 4 de fevereiro os chefes de estados dos aliados, né, vão se reunir em Yalta, na Crimeia, que é a segunda reunião entre o Stalin, o Roosevelt e Churchill. Durante uma semana isso aí durou, tá? E eles foram negociar a divisão da Alemanha e a distribuição de poder na Europa, né? É incrível como as coisas vão acontecendo durante a guerra. Aí, em fevereiro de 45, você tem as forças aéreas americanas, né, que vão fazer ataques surpresas de quase 4 mil toneladas de dispositivos na Alemanha, matando cerca de 25 mil pessoas. Lá para 10 de março ainda de 45, que já é quase o ano do fim da guerra, né? Os britânicos e os americanos ocupam a margem do Rio Reno, né? Na tentativa dos alemães que impediram a invasão falha, né? Eles tentam, mas eles não conseguem fazer com que eles não invadam a Alemanha. Em abril de 45, os soldados dos Estados Unidos e da União Soviética se encontram em Torgau, na Alemanha, né? Que aí ficou chamado como o aperto de mão de Torgau, que sinaliza a quase derrota da Alemanha na guerra, tá? Em abril, ainda em abril, já lá no dia 30 de 45, o Hitler e a Eva, que era sua esposa, já cometem suicídio. Tá? Os corpos são queimados no jardim da chancelaria do Reich no mesmo dia. Aí soldados soviéticos invadem o Reich e erguem a bandeira vermelha. Tá? Em 8 de 45, a Alemanha assina a capitulação incondicional. O fim da guerra liberta a Europa do fascismo. Que fascismo é esse, né, gente? Então aí a gente tem depois o início da Guerra Fria, que era uma guerra onde não era uma guerra de armas, né, mas era uma guerra ideológica, e ambos os lados tinham medo de uma guerra nuclear. Ela foi disputada pela superioridade mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, após a Segunda Guerra. E uma intensa guerra econômica também, além de ideológica, diplomática, né, e a ideia principal era travada pela conquista de zonas de influência,
né? E a disputa dividiu o mundo em blocos de capitalistas e socialistas. Tá? Isso se estendeu por 40 anos, com sistemas econômicos e políticos diferentes, claro, um capitalista e um socialista. A União Soviética e os Estados Unidos colocaram o mundo sob a ameaça de uma guerra nuclear, né? Criando armas, potência suficiente para explodir o planeta inteiro. Os Estados Unidos assumiram a liderança do chamado mundo capitalista livre e a União Soviética do mundo comunista. Então, essa briga que durou aí 40 anos, ela vai ser encerrada com a queda do Muro de Berlim em 1989, tá? Nessa primeira imagem aí do texto, que está no nosso caderno, na página 63, vocês têm aí um panfleto. Is This Tomorrow? America Under Communist. Tá? Então, o que está escrito aí? Este é o amanhã. A América sob o comunismo. Tá? Isso aí é a capa de uma história em quadrinhos da época, tá? Dos Estados Unidos, e está disponível aí no caderno do aluno. Vocês têm várias disponibilidades, né? Aí tem o texto para que vocês possam dar uma lidinha, o texto sobre a Guerra Fria. Nós já fizemos esse comentário lá, tem no Google Classroom, tem um vídeo sobre Guerra Fria, tá? Que vai falar da OTAN, vai falar da ONU e tudo mais. Vocês vão dar uma olhadinha lá, tá? E aí vão partir para as questões que pede aí. Então vamos lá. Explique qual a mensagem difundida pelo cartaz. O que quer dizer aquilo no cartaz, né? E por que ela é uma propaganda? Por que aquilo é uma propaganda? Naquela época existiam muitas propagandas, inclusive o Capitão América é da época da Segunda Guerra Mundial. As figurinhas deles, as revistinhas deles, a propaganda era jogada, lançada pelos aviões lá embaixo, para trazer um certo ânimo, né? Como se fosse a América fosse um herói, né? Então, vocês vão responder aí e justificar. Isso tudo no caderno, por favor. Letra B. Relacione a imagem com a afirmação do sociólogo Raymond Aron. A Guerra Fria foi um período em que a guerra era improvável e a paz impossível. O que isso significava? Então, vocês vão dar uma pensadinha aí. No livro 1984 do George Orwell, ele fala, tem umas referências, né? E justamente ele faz um comentário sobre guerra é paz. Então, George Orwell, naquele momento do livro, ele vai falar que guerra é paz. Por quê? Porque enquanto você está ali dizendo que está em guerra, mas isto não acontece, você acaba estando em paz, né? Se você permite que a guerra aconteça, aí você não tem mais paz, né? E a ONU, que foi colocada, né, feita para que mantesse a paz após a Primeira Guerra Mundial, falhou terrivelmente nesse aspecto, tá? Letra C. Os Estados Unidos, com o intuito de afastar o que chamavam de perigo comunista, utilizaram-se de linguagens acessíveis, como, por exemplo, músicas, jogos eletrônicos, filmes, quadrinhos, desenhos animados, conforme o cartaz. Explique por que era tão importante para os Estados Unidos divulgar a ideia de afastar o perigo comunista, tá? Por que era importante? Qual que é a parte antagônica nessas palavras, né? Um era socialista, o outro era capitalista. Economicamente, qual que era o problema entre os dois, né? Então, observem aí. Letra D, pesquise se a União Soviética utilizava os mesmos recursos de propaganda. Aí você pode pesquisar no blog Ensinar História, da Joelza Esther Domingues, que é uma propaganda ideológica da Guerra Fria em cartazes da época, disponíveis aí nessa página que está no próprio caderno do aluno de vocês. Letra E.
a partir dos estudos realizados sobre o tema Guerra Fria, crie um slogan para esse contexto e justifique. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão responder a letra A, B, C e D no caderno, tá? Vão me enviar a foto. Agora, o slogan eu quero criado numa folha à parte para enviar para mim, tá? Então, esta é a atividade desta semana. Quem não sabe o que é slogan vai ter que procurar, que isso a gente aprende na 3ª série do ensino fundamental. Além do slogan, eu quero a justificativa, tá certo? Lembrem-se que numa atividade que eu dei para vocês, haviam alguns desenhinhos, né? Que eram charges, que vocês podem estar se utilizando delas também para compor esse slogan aí, tá? E não se esqueçam da justificativa. Essas atividades vocês podem me entregar na próxima quinta-feira. Amanhã eu estarei disponível para tirar dúvidas lá no Meeting, tá? A partir das 19 horas. Beijo, gente. Tchau. Obrigada.